Reverendo Padre Cleudson, pároco desta paróquia do Sagrado Coração de Jesus, meu irmão provincial, Frei Newton, Frei Railson, neo-ordenado, demais frades, sacerdotes, diáconos, Nice, mãe do Frei Railson e os irmãos, prezados irmãos e irmãs, presentes nesta solene celebração, a primeira dentre tantas que este novo sacerdote vai presidir, consagrando pão e vinho que se transformam miraculosamente no altar em cada missa, no corpo e no sangue de Cristo. O Frei Railson me pediu que fizesse esta homilia para minha grande honra e grande responsabilidade. Aqui nós temos frades e padres que poderiam muito bem estar aqui nesse momento, mas ele pediu a mim. Talvez porque eu conheça desde a sua infância, talvez porque eu vi ele dar os primeiros passos como coroinha, como muito bem ele disse ontem aqui, na hora dos agradecimentos, coroinha nesta paróquia, e porque eu conheço tão de perto a família do Frei Railson. Passa um filme na mente da gente, e a gente percebe como Deus é bondoso e misericordioso para com esta paróquia, para com todos nós. Um menino, dentre tantos outros meninos que serviram nesta matriz e na folha 29, comunidade de Santo Eugênio de Mazenot, onde a família do Frei Railson participa, tantos meninos que passaram pelo serviço no altar como coroinhas, Deus escolheu o Frei Railson. Mistério que a gente não consegue desvendar, até porque é mistério mesmo. E um fato que não se pode deixar de lembrar: filho de uma família simples, humilde e, acima de tudo, devota. Aqui eu peço um instante de silêncio em memória do pai, José Wilson, falecido. Homem simples, humilde, de poucas palavras, mas homem de fé. Imagino a alegria do pai se estivesse física e presencialmente nesta missa. Lembro meu pai e minha mãe, no dia da minha ordenação e da minha primeira missa, vão completar 32 anos. Quantos pais gostariam de ver o filho subir ao altar, ser ordenado e celebrar a Eucaristia? Mas Deus chama quem Ele quer para o serviço que Ele deseja que se exerça. Muitos outros servem a Deus e a Igreja de outras formas. Frei Railson, lembre sempre dessa frase: o sacerdote é alguém solitário. Te digo isso não para que você comece o seu sacerdócio triste, pessimista, preocupado, mas porque um diácono da nossa paróquia de São Francisco, lá de Belém, onde você morou nos últimos anos da sua formação, me disse isso. O diácono Ferreira morava ali pertinho, já é falecido, e faleceu como padre, porque ficou viúvo, tão devoto que era, foi ordenado sacerdote. Eu era diácono,
E uma vez na sacristia, me preparando para presidir a celebração de um matrimônio, ele me disse isso: Frei Domingos, o sacerdote é um solitário, se prepare. Eu estremeci, mas ele explicou: é um solitário porque muito do que você vai ouvir e gostaria de compartilhar com os co-irmãos ou até com leigos, você vai ter que guardar pelo sigilo da confissão, principalmente o sigilo da confissão. É claro que tem outras coisas que a gente ouve, não na confissão, que por ética tem que guardar também em silêncio. Nesse sentido, ele me dizia, e não é verdade? Quantas coisas a gente gostaria de compartilhar com os co-irmãos e não pode, porque ouviu, orientou o fiel e não pode revelar. Mas isso revela a confiança do povo em nós, sacerdotes. Pessoas chegam e nos dizem: eu falo para você, mas não tive coragem de falar para o meu pai, para minha mãe, para minha esposa, para o meu esposo, para o meu irmão, para o meu melhor amigo. Estou falando para você porque é sacerdote. Isso aumenta a nossa responsabilidade. Então se prepare, vai ouvir muita coisa que não vai poder partilhar, mas vai fazer um bem muito grande na vida de muita gente. Como diz a Sagrada Escritura, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O sacerdócio é um matrimônio com Jesus Cristo e com a igreja dele, a quem nós servimos. Muitas dificuldades a gente encontra, mas muitas satisfações também, que talvez se tivéssemos casado, tivéssemos abraçado uma profissão, nós não sentiríamos tal satisfação. Tem suas dificuldades, mas também tem suas compensações, se assim pudermos dizer. E é assim que nós servimos a igreja de Deus. Lembro do Frei Railson, coroinha aqui, dentre tantos outros. Lembro do Frei Railson indo com todos os outros coroinhas da Folha 29, principalmente, para o nosso convento de Santa Maria dos Anjos, lá na frente da Vila Poupex, na Avenida Minas Gerais. Aos poucos os outros foram se afastando do grupo vocacional e ele foi continuando. Mas antes dele revelar o desejo de conhecer a nossa vida, uma outra pessoa muito próxima dele tomou a frente. Não sei se você sabe quem é. O seu irmão Iranilson. Foi o primeiro que disse: eu quero ser frade. Está aqui. E aí os desígnios de Deus mudam as coisas. O Iranilson deixou o grupo vocacional com todos os outros e o Frei Railson continuou. E eu disse: quem diria? Eu pensei que era o Iranilson. O Frei Railson continuou. Quantas vezes as pessoas olham para nós e dizem: vai ser padre. Ou olham para nós e dizem: não dá para padre. Popularmente falando. Eu, quando seminarista, tinha um colega muito devoto, muito beato, seminarista também. E a minha mãe gostava muito dele, admirava, e uma vez ela me disse: Domingos, se o João Batista não for padre, nenhum de vocês que estão no seminário será padre. Num dia das mães eu saí do seminário e fui visitar minha mãe, levei a notícia para ela: mamãe, o João Batista saiu do seminário. Ela levou um choque. Eu disse: agora vamos ver se eu continuo. Lavei a alma diante da minha mãe. Parecia que era uma vitória. Ela admitiu que se enganou. Ninguém sabe, só Deus sabe, porque é Ele que escolhe. Falando nisso, quero lembrar aqui aquela passagem da Sagrada Escritura, onde um menino morava no templo com o sacerdote Eli e ouviu uma voz que o chamava à noite: Samuel, Samuel. Levantava-se, corria até onde o sacerdote dizia: tu me chamaste, aqui estou, o que tu queres? E Eli diz: eu não te chamei,
volta, deita, dorme em paz. Por 2 vezes ele ouviu a voz, voltou ao sacerdote, e o sacerdote percebeu que era Deus que chamava o menino e o ensinou a responder: fala, Senhor, o teu servo escuta. 3ª vez, ele responde, como o sacerdote lhe orientou: fala, Senhor, e o teu servo escuta. No seminário, em Barra do Corda, o nosso diretor de saudosa memória, Frei Luiz Mantovani, italiano, meu segundo diretor, a gente chegava no seminário, primeiro encontro que o diretor tinha conosco, fazia essa pergunta: quem é o Eli? Mandava a gente ler o trecho da história de Samuel e dizia: na tua vida, quem é o teu Eli? Aquele que te despertou para responder corretamente ao chamado de Deus. E ele pedia que a gente partilhasse, que cada um dissesse na sua vida quem foi o Eli que lhe ajudou a responder. Eu não sei se o Frei Railson já pensou nisso, mas com certeza ele tem um Eli também, alguém que o ajudou. Para mim é o Iranilson, mas para ele pode ter sido outra pessoa. Os pais, por exemplo, a família, a comunidade dele, a comunidade paroquial da qual ele fez parte ativamente. Só ele sabe, para ele, como chegou o chamado de Deus na sua vida, e só ele sabe qual a resposta que ele deu. Nós sabemos que foi sim, porque aqui ele está, recém-ordenado, celebrando a sua primeira missa. Mas com que palavras, com que gesto, no início do seu chamado, ele respondeu a Deus, somente ele sabe. Quero aqui bendizer, louvar a Deus pela vida dele, por esta paróquia, a qual ele serviu, que o recebe para ser ordenado. E quero lembrar uma outra passagem da Sagrada Escritura, que diz: o sacerdote é alguém retirado do meio do povo, preparado, instruído e devolvido para o povo. Nesse sentido, o sacerdote não é um extraterrestre, não é um ser estranho ao povo, e aquele que tenta se fazer assim, trai a sua vocação sacerdotal. O sacerdote é tirado do meio do povo, instruído, orientado, preparado e mandado de volta para o povo para servir ao povo. Todos nós fazemos essa experiência. E como é bom voltar para o meio do povo. No tempo de formação acadêmica, nós nos ausentamos, essa retirada do candidato do meio do povo. Depois da formação, depois que recebemos a ordem presbiteral, nós somos enviados. Nem sempre para o meio daqueles a quem pertencemos, para o meio dos parentes. Aliás, nem é bom. Os nossos superiores antigamente tinham essa máxima, né? Nunca mandar um frade para a sua própria cidade, levando em consideração aquilo que até Jesus sofreu. Santo de casa não faz milagres. Até Jesus foi rejeitado no meio dos seus. Mas o povo de Deus é um só. Em qualquer lugar que formos enviados, é o mesmo povo, porque vivemos em unidade, na mesma igreja a qual nós servimos, em qualquer lugar que estejamos, em qualquer lugar que formos enviados a servir. Retirado do meio do povo, preparado e enviado para o povo. Com essa consciência, Frei Railson, sirva ao povo, Igreja Viva de Cristo, com alegria, sem medo, sem preocupação. O povo nos recebe de braços abertos em qualquer lugar que formos enviados. E aos poucos, com o passar do tempo, vai se criando uma intimidade tão grande com o povo, que quando nós somos transferidos, nós sofremos, e o povo também sofre. Todos os sacerdotes e todo o povo onde o sacerdote serve, sofre isso, com as transferências, sejam os da obra de Maria, estou sabendo que já vai para Pernambuco,
sejam os religiosos de qualquer que seja a ordem, o instituto, a congregação, sejam os padres diocesanos. O povo acolhe, só quer que a gente sirva, que a gente acolha o povo. Para não deixar passar em branco a liturgia de hoje, o segundo domingo do tempo comum, quero aqui lembrar alguns pontos das leituras. A primeira leitura tem como tema: Deus mostrará o teu esplendor. O esplendor de Jerusalém, uma cidade tão importante na época, mas uma cidade que nem sempre soube ser fiel ao amor de Deus, à dedicação que Deus teve para com ela. Às vezes é chamada a esposa de Deus, outras vezes é chamada de traidora de Deus. Uma cidade importante, onde os grandes acontecimentos, apesar dos altos e baixos do povo desta cidade, os grandes acontecimentos da história salvífica de Deus se deram lá, se passaram lá. Inclusive a paixão, morte, ressurreição de Jesus e o Pentecostes. Jerusalém que foi arrasada, na Jerusalém que pela mão de Deus foi levantada. Deus mostrará o teu esplendor. Frei Railson, toma para ti essa frase da primeira leitura de hoje, do profeta Baruque. Deus mostrará o teu esplendor. Não que tu sejas famoso, mas que tu sejas um santo sacerdote, na ordem dos frades menores capuchinhos. Que o teu trabalho seja frutuoso, que a tua palavra, que é a palavra de Deus que tu vais anunciar, produza frutos onde for semeada. Deus mostrará, Ele fará com que o teu trabalho, a tua missão, dê frutos. A segunda leitura de hoje é da carta de São Paulo aos Filipenses. E a frase de destaque é: ficareis puros e sem defeito para o dia de Cristo. Nosso trabalho como sacerdotes na igreja é preparar o povo para esse dia de Cristo. Tempo de advento é tempo de espera. A coroa do advento com as 4 velas vai sempre nos advertindo: o Natal do Senhor está mais próximo. Estamos nos preparando para celebrar, comemorar o aniversário do nascimento de Jesus, ao mesmo tempo que nos preparamos para a sua segunda vinda, a vinda gloriosa dele. Ficareis puros e sem defeito para o dia de Cristo. Tudo que a igreja faz, com os leigos, os religiosos, os sacerdotes, é para que no dia da vinda de Cristo, no dia de Cristo, estejamos preparados para o encontro com Ele. O Evangelho de hoje anuncia que todas as pessoas verão a salvação de Deus. Eis a nossa missão, padres, religiosos, povo de Deus, que todas as pessoas vejam a salvação de Deus. Mas como está difícil esse trabalho, meus irmãos, vozes outras ecoam contra essa verdade e essa necessidade que todas as pessoas vejam a salvação de Deus. Outros messias são anunciados, outros messias são colocados em destaque, ao passo que o verdadeiro Messias, o Cristo Senhor, o Salvador, é escrachado muitas vezes, é marginalizado, mas não foi diferente quando ele veio e esteve no nosso meio. Nós que abraçamos a missão de anunciá-lo, onde quer que estejamos, no altar, nos grupos, nos movimentos, nas pastorais, no lar, no local de trabalho, no lazer, onde quer que estejamos, temos que estar conscientes disso. Como tantos cristãos foram ridicularizados, criticados, perseguidos, caluniados e mortos, por isso a igreja é cheia de mártires, nós também podemos passar por isso. Anunciar Jesus Cristo continua sendo difícil, porque vozes mais fortes clamam,
Padre Zezinho, profeticamente, há muitos anos, escreveu: sei que a televisão, escreveu e gravou, o rádio e o jornal convencem mais cabeças do que o padre lá no altar. E como a gente fica meio triste, decepcionado, quando a gente constata essa realidade no lugar onde a gente está trabalhando. Parece que a nossa voz é muda, parece que não ouvem aquilo que a gente fala. Isso dá uma tristeza, mas não nos preocupemos. Jesus também passou por isso. Os grandes santos também passaram por isso e não desanimaram. É preciso, como João Batista, clamar, ainda clamar, no deserto de pedras, contra os alto-falantes, contra todo o ruído, clamar em alta voz: preparai os caminhos do Senhor. Ontem, Dom Wilson é de Imperatriz. Dom Vital dizia: Frei Railson, você não será sacerdote para você, para si, mas para os outros. É aí que entra a necessidade de não calar, de continuar clamando, sendo um outro João Batista. Não se calar, anunciar, como fez Paulo, anunciar o Evangelho, mesmo se parece que não dá efeito, mas esta é a nossa missão. Todas as pessoas verão a salvação de Deus e nós somos responsáveis por abrir os olhos e os ouvidos e o coração dessa gente, não obstante tudo o que esteja acontecendo, não obstante os atrativos que o mundo oferece, anunciar. Esta é a nossa missão. Então, meu irmão, seja bem-vindo ao clube, à família dos sacerdotes da igreja e da ordem dos frades menores capuchinhos, na província capuchinha de Nossa Senhora do Carmo, Maranhão, Pará, Amapá e Cuba. Estamos indo longe, graças a Deus, para a alegria da igreja e, sem dúvida, para a alegria da nossa ordem toda, dos nossos superiores. Nós daqui estamos fazendo passos mais largos. E olhem que o bispo e o provincial de ontem para cá só falam em obediência, né? Porque eles vão precisar da nossa obediência. E quem sabe para onde nos enviam? Para onde nos enviam? Pela obediência, pelo voto, nós precisamos dizer sim, mesmo quando queremos dizer não. Essa é a nossa missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.